Bem-vindos e bem-vindas ao Etc., o podcast que traz para você a visão jurídica da notícia. Hoje, nós decidimos conversar sobre alguns temas polêmicos envolvendo direito penal. E para nossa conversa, nós convidamos o especialista no tema, Rômulo Monteiro Garzilo. Mas antes de trazer o nosso convidado para a conversa, eu vou dar um tempinho para você curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, para que ele possa alcançar o maior número possível de pessoas e para que você também não perca os próximos episódios do nosso podcast. Eu sou o Bruno Damasceno, estou aqui dividindo a bancada do meu programa mais uma vez com o nosso amigo Max Bandeira. Tudo bem, Max? Como é que você está? Tudo certinho, Bruno. Bom dia. Bom dia, Rômulo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Antes de entrar na nossa conversa, eu vou pedir a gentileza do nosso convidado se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho dele. Bom, meu nome é Rômulo Monteiro Garzilo, né, como vocês já disseram. Eu sou formado em Direito na PUC, São Paulo. Tenho mestrado em Filosofia do Direito na PUC também, e agora estou cursando doutorado na USP em Teoria do Estado. Embora a minha carreira pareça, pelo menos acadêmica, pareça um pouco abstrata, filosófica, etc., eu atuo como criminalista desde o segundo ano de faculdade. Hoje em dia eu tenho um escritório que chama Garzilo de Azevedo Marques, junto com a criminalista Laura de Azevedo Marques. Então eu estou sempre caminhando aí por dentro ao direito penal e ao direito constitucional. Vamos começar então sobre um tema que é mais recente, uma notícia mais recente, que envolve o direito ao silêncio. A gente viu que na última terça-feira, dia 11, o tenente-coronel Mauro Cid, ele compareceu à CPMI, né, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos do 8 de janeiro, e a estratégia dele foi optar pelo silêncio. Ele já está preso há mais ou menos 70 dias no batalhão da Polícia do Exército e conseguiu no STF, um habeas corpus, para ter esse direito de permanecer em silêncio, evitando se autoincriminar e que esse silêncio exercido lá durante a CPMI não gerasse a sua prisão. Então a gente queria saber de você, porque a gente vê muito jornalista falar sobre direito de silêncio e a gente sabe que muitas vezes o jornalismo não preza pela técnica jurídica, então a gente queria saber de você qual é a leitura que você faz desse direito ao silêncio, de modo geral, porque muita gente também tem aquela impressão de, se a pessoa não está falando é porque ela é culpada. Então fala um pouquinho pra gente sobre esse direito ao silêncio. O direito ao silêncio está previsto na Constituição e é um direito fundamental, uma cláusula pétrea, né? Então, um direito do maior quilate que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, e ele prevê que o indivíduo não deve se, vamos dizer assim, produzir provas contra si, caso ele não queira. Claro que, evidentemente, ele pode confessar um crime, etc., mas caso ele não queira confessar, caso ele não queira dizer o que aconteceu, ou enfim, qualquer coisa que possa incriminar, ele tem o direito de permanecer em silêncio. É um direito que decorre da questão da tortura. A nossa Constituição, ela responde ao regime anterior, né, em vários pontos, dá para perceber que ela manda recados ao regime anterior, e o direito ao silêncio está consagrado muito em razão disso, né, de que proteger o indivíduo, de que o Estado o force a delatar, a produzir provas contra ele, ao final, né. Então, isso também vale para a CPI. A CPI, ela é um procedimento de investigação, né, não é uma investigação policial, é uma investigação que ocorre dentro do Poder Legislativo. Então, vale do mesmo modo, na CPI ou em qualquer âmbito da sociedade, o direito ao silêncio. Uma cláusula pétrea deve ser respeitada. Por mais que muitas pessoas fiquem com raiva, queiram que ele diga o que aconteceu, etc., ele tem, de fato, esse direito garantido. Apenas uma provocação, é justamente porque há democracia, né, que o que se investiga é justamente que o Cid e outros queriam derrubar a democracia, né, é justamente pelo fato de existir a democracia que ele tem o gozo ao direito ao silêncio, né. Então, é justamente porque não há AI-5, não há a ditadura militar, que ele tem o direito a se resguardar e a não responder perguntas que venham eventualmente a incriminá-lo. Seguindo nessa linha, eu queria perguntar para você se testemunha pode invocar o direito ao silêncio. Porque, em geral, a gente tem uma visão rasa e simplista a respeito disso. Eu queria ouvir de um especialista como
como que o direito a silêncio pode ser invocado, por exemplo, por uma testemunha? Ó, a testemunha, quando ela é chamada em juízo, bom, primeiro que a condição de testemunha indica que é alguém que presenciou, né, um fato criminoso e que ela vai dizer o que ela viu, dizer o que ela sabe, né, daquilo que ela estava presente e daquilo que ela ficou sabendo. Portanto, a condição de testemunha indica de cara que ela não é o próprio criminoso, ela vai falar sobre terceiros, sobre uma situação outra, né? Nesse sentido, a testemunha não pode mentir, né? A testemunha, ela não deve falar mentira. Se ela mente, ela responde pelo crime de falso testemunho. No entanto, se a pergunta que é feita à testemunha pode incriminá-la de alguma forma, ela tem o direito ao silêncio. Está na Constituição, já, né? Ela não tem obrigação de se auto-incriminar. Um outro tema que ganhou espaço no noticiário nas últimas semanas é o do juiz de garantias. Essa foi uma medida implementada pelo chamado pacote anticrime, que foi aprovado lá em 2019. E quando a figura do juiz de garantias foi introduzida no nosso ordenamento jurídico, foi trazido para o Brasil, já que ele é uma experiência que existe lá fora, ele foi objeto de muitas críticas. Depois nós tivemos ações no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade desse instituto. Então a gente ouviu falar muito disso, mas, e aí fica uma impressão minha, nada foi muito aprofundado sobre o tema. Então eu queria começar perguntando, Romulo, o que é o juiz das garantias e por que a introdução dessa figura aqui no nosso Código de Processo Penal gerou tanta repercussão negativa, principalmente do próprio Poder Judiciário? Em que a defesa pouco vai atuar. Bom, para entender o juiz de garantias, é importante que fique claro como que funciona a estrutura do processo penal, que é diferente do processo civil. No processo civil, a gente tem início do próprio processo com a petição inicial. Então, o autor vai lá, colhe as provas, faz a reunião com o cliente, junta as provas, apresenta uma petição inicial, e aí você tem início ao processo civil já com a estrutura em contraditório da acusação, do réu e do juiz. No processo penal é um pouco diferente. A gente tem duas fases. Você tem uma fase preliminar, que é uma fase de inquérito policial. E aí, depois, você tem a fase judicial, que é o processo em si mesmo. Então, o inquérito policial funciona da seguinte forma. O Ministério Público e a polícia correm atrás das provas, ouvem testemunhas, etc. Eventualmente, se há a necessidade de uma cautelar, eles pedem ao juiz. O juiz pode dar essa cautelar ou não, como uma prisão preventiva, uma busca e apreensão, mas a estrutura não é a mesma estrutura do processo civil, nesse primeiro momento. Né? Não tem aquela estrutura triangular do processo em contraditório. Você tem, na verdade, um procedimento investigativo, muito semelhante aí de uma apuração preliminar, por exemplo, que tem no âmbito administrativo, ou uma sindicância mesmo. Né? Depois, caso haja justa causa, ou seja, haja elementos de autoria e materialidade suficientes, o Ministério Público entra com a denúncia criminal, que é a petição inicial do processo penal. Se o juiz aceitar, aí começa o processo como a gente conhece no direito civil. O contraditório, ampla defesa, o juiz no meio, uma figura desinteressada ali julgando o caso, aquela estrutura triangular que a gente conhece da relação processual, né? Processual triangular. Bom, o que acontece no juiz de garantias é o seguinte: o juiz que vai analisar o inquérito seria o mesmo juiz que vai julgar posteriormente. Então, esse mesmo juiz no inquérito, que vai ter contato com as cautelares, que vai ter contato com um eventual pedido de prisão preventiva, que vai eventualmente dar uma prisão preventiva, que vai decretar uma busca e apreensão, ele vai posteriormente julgar o processo contraditório. Qual o problema? O problema é o seguinte, é que haveria, de certa forma, uma contaminação das provas que ele teve contato no inquérito, posteriormente no processo judicial. A gente sabe que para julgar, para condenar alguém no âmbito criminal, o juiz não pode julgar exclusivamente com provas do inquérito. Você tem que repetir essas provas em contraditório posteriormente. O que acontece é que há uma contaminação, né? O juiz que vê certas coisas acontecerem num procedimento que não é contraditório, com um procedimento que muitas vezes vai prejudicar o investigado, prendendo ele preventivamente, bloqueando seus bens, esses elementos que ele teve contato, cognitivamente depois pode levar ele a condenar o réu, mesmo que em contraditório as provas caminhem em um outro sentido. Isso vem, na verdade, de teorias psicológicas, né, da psicologia cognitiva, que mostram que nós temos a tendência
ao chamado ancoramento, né, ao chamado uma certa fixação a questões que a gente toma em primeiro instante, vamos dizer assim, né? Nós somos uns prejuízos, né? E esses prejuízos vêm a se confirmar depois. Temos aí, por exemplo, autores como Festinger, Lewin, que chamam aí teorias do congelamento, da dissonância cognitiva, que mostram basicamente aquela tese que nós sabemos é o seguinte: a primeira impressão é que fica. Essa velha história. A primeira impressão é que fica. Então, a primeira vez que você tem contato com o caso, as primeiras provas que você tem contato com o caso, elas acabam ficando, e dificilmente o juiz que já decretou uma prisão preventiva vai depois assumir que eventualmente errou, assumir que na verdade não é bem assim, assumir que tem provas que contradizem aquilo que ele disse, e ele venha depois a absolver o réu. Claro que isso não é impossível de acontecer, né? Juízes que decretam prisões preventivas podem muito bem absolver o réu depois, isso acontece, não tem problema, mas há estudos psicológicos que mostram que há uma contaminação, né? É importante ficar claro que isso não é uma crítica aos juízes, né? Não estou dizendo que os juízes são maus e eles têm essa tendência de perseguir os investigados para condená-los posteriormente. Não é isso. É uma questão objetiva de estudos psicológicos que mostram que há em todos os juízes, né? Não nesse ou naquele, mas em todos os juízes, em nós seres humanos, na verdade, a tendência de, uma vez tendo contato com uma prova, com um elemento, vir a repetir esse elemento, vir a confirmar esse elemento, né? É difícil a gente discordar da gente mesmo, uma vez que a gente toma uma decisão. É basicamente por aí que vão essas teorias psicológicas. Então, a figura do juiz de garantias é que haja um juiz no inquérito e depois um juiz no processo, né? E que esse juiz no processo seja um juiz novo, que não viu nada ainda, que não teve contato com aquelas provas, e ele possa julgar tranquilamente o processo sem a devida imparcialidade que deveria ter, né? Então, o juiz de garantias nada mais é que um mecanismo de garantia da imparcialidade do Poder Judiciário a partir de um procedimento em que você faz a separação, né? Só vale ressaltar aqui que ele não é uma jabuticaba brasileira. O juiz de garantias existe na Itália, existe em Portugal, existe aqui na América Latina, em países como Uruguai, Paraguai, Chile, Argentina. É um mecanismo mais democrático que visa a fazer valer o princípio da presunção de inocência e o princípio de que o juiz deve ser imparcial. É basicamente por aí que funciona o juiz de garantias. Perfeito, Robo, bem interessante. Eu lembro que, lendo alguns livros aí da literatura francesa que tem alguma coisa policial, até digo policial assim, mas não no sentido pejorativo da palavra, por exemplo, o livro O Estrangeiro, do Albert Camus, tem o juiz da instrução e o juiz do inquérito, sei lá, enfim, é super interessante porque você, até quem não é do direito, se por acaso lê a literatura policial de outro país, vai ter contato com o juiz de garantia e vai entender que faz todo sentido essa função, né? E pensando em termos de teoria do direito, eu lembro de um estudo que eu tive acesso quando eu estava estudando aí no mestrado, também sou mestre em filosofia do direito. Havia um estudo super interessante sobre o café da manhã dos juízes, porque no início isso era uma piada, um livro de salvo engano, Holmes, lá do início do século XX, que mencionava isso, mas alguém resolveu fazer um estudo sobre a quantidade de carboidratos e de macronutrientes que o juiz consumia no café da manhã e a correlação disso com as decisões desses juízes nos processos em que ele julgava naquele dia. E havia correlações, não sei qual foi o rigor técnico que há nisso, mas isso tudo para ressaltar que é super importante a gente estudar esses vieses psicológicos, o viés de ancoragem, enfim, o viés de confirmação. Você determinou que uma grave violação da liberdade de alguém ou da inviolabilidade do domicílio, você determinou medidas e depois você fala, poxa, eu preciso confirmar que eu estava certo, porque senão eu sou uma pessoa muito mais violenta. Como é que eu faria isso com uma pessoa inocente? Enfim, todos esses vieses são super importantes. Só que no julgamento do juiz, dessas ações, dessas 4 ações que o STF pautou, a gente viu que nas sustentações orais os advogados expressaram alguns entendimentos nesse sentido, mas isso foi muito mal recebido aí pelas associações, vamos usar em termos gerais, pelos sindicatos de juízes. Os juízes ficaram ofendidos com isso, e existe também um argumento orçamentário em relação a isso. Então, eu queria que você talvez comentasse. Vai ficar muito caro a gente implantar essa medida do tal pacote anticrime? Existe algum estudo sobre isso? E faz sentido os juízes ficarem ofendidos com as sustentações orais que foram feitas lá no STF?
Eu até escrevi um artigo sobre o tema na Folha, junto com a minha sócia, a Laura. Sim, é interessante, porque no processo penal há uma postura da sociedade, sobretudo das autoridades, diferente do processo civil. O que o juiz de garantias faz é aprimorar a decisão. Ele não faz nada além de tornar a imparcialidade do juiz das decisões em direito criminal mais virtuosas, né? Mais difícil de serem contestadas na sua imparcialidade, na qualidade da decisão. Então, ele não faz nada além disso, né? Não é uma medida que eventualmente vá soltar vários presos, ou enfim, é claro que sempre tem essas brigas, né, dos criminalistas que são mais garantistas de um lado, e todos tem o pessoal um pouco mais conservador, e tudo bem ser conservador, a sociedade, a gente é plural, tem que aceitar as opiniões políticas e de todos os lados, eventualmente alguém se preocupa mais com a segurança, outra pessoa se preocupa mais com a liberdade, e assim é o pacto político, não tem problema, mas a questão que o juiz de garantias não mexe com isso. Eu acho que essa é o curioso, né? Ele não mexe com isso. O que ele faz simplesmente é aumentar a qualidade da decisão, né? É aprimorar a decisão, é impedir que haja contaminação da fase do inquérito na fase processual, impedir que o juiz eventualmente, psicologicamente, inconscientemente, não é culpa dele, né? É um mecanismo natural do nosso corpo, venha depois de dar uma prisão preventiva, a querer confirmar isso, né? A ter dificuldade de afirmar que eventualmente ele próprio errou. Então, não é uma medida politicamente que cause grandes modificações, a não ser pelo fato que ela melhora a decisão penal. Se é isso que incomoda, é preocupante, né? Se aumentar a qualidade da decisão penal é um embaraço, e nós criminalistas ficamos um pouco ressabiados. E sobre a questão dos juízes se incomodarem, o que é importante falar também é que há uma questão de... eu vi o Gustavo Badaró falando disso um dia desse, que o que acontece é que há uma diminuição do poder do juiz, de certa forma, né? Ele podia, anteriormente, atuar no inquérito e no processo, e agora você está impedindo, né, que ele faça as duas coisas, que ele apenas ou fique no inquérito ou apenas no processo. Isso é uma certa diminuição no poder, e eu acho que ninguém gosta de perder poder, né? Se vierem diminuir o poder dos advogados, a gente vai ficar bravo também. Então, talvez por isso tenha havido essa resposta mais contundente das esferas judiciais, porque realmente você limita o poder, né? Só que na democracia, limitar poder aumenta a democracia, né? Você distribui poder, você aumenta a qualidade da democracia. Tanto é assim que os poderes são separados, a federação também separa a união dos estados e municípios, enfim, a separação de poderes, ela aumenta o nível da democracia, e caso entidades não gostem, faz parte, né, do debate. Perfeito, Romulo. Falar nisso, e falar em divisão dos poderes, a gente tem no Brasil um momento que é crucial aí para o Poder Judiciário, que é a indicação de ministros do STF. Em 2020, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou que nomearia um ministro terrivelmente evangélico para fazer frente aos ministros escolhidos pelo PT. Muito embora a Constituição da República exija lá aqueles requisitos que são bem batidos, que são notório saber jurídico e reputação ilibada. Por sua vez, em 2023, o presidente Lula nomeou Cristiano Zanin, seu advogado pessoal, para o cargo de ministro do STF, e a posse, inclusive, acontecerá no mês que vem. Com essa nomeação, inclusive, circularam até charges na internet comparando Lula a Calígula, aquele imperador romano que nomeou Incitatus, o seu cavalo favorito, para senador da República. A verdade é que, se a gente olhar para os dois mandatos do presidente Lula, com exceção do Dias Toffoli, que também era um advogado muito próximo dele, foi chefe da assessoria legislativa, então, do presidente, as nomeações aparentemente tinham um caráter técnico e um pouco ideológico. Tanto é que a operação Mensalão, lá, que se desenvolveu nos anos 2000, foi basicamente desenvolvida no âmbito do STF por ministros indicados pelo próprio presidente Lula, exemplo do ministro Joaquim Barbosa. Considerando isso, eu queria perguntar para você qual é o contexto dessas nomeações recentes e como analisá-las do ponto de vista constitucional, da limitação dos poderes, da relação do poder executivo com o poder judiciário e dessa interação necessária prevista na Constituição. É interessante, eu penso que os presidentes da República, todos eles, talvez tenham se impressionado com o nível de independência que tem os ministros do STF. E isso decorre do fato de eles serem vitalícios. Então, quando eles são vitalícios, eles se desprendem do governo, então eles são ministros de Estado, não ministros de governo, e eles acabam tendo liberdade de decidir conforme
o seu entendimento jurídico, sem ficar preso ao presidente que está ali no comando. A gente vê isso, por exemplo, na votação que resultou na prisão do Lula, do habeas corpus, que analisava a questão da prisão em segunda instância. Então, diversos que votaram pela prisão, pela prisão do Lula, no caso, eram indicados pelo PT, como, por exemplo, o Barroso, se não me engano, o Fachin também, enfim, se for olhar ali, uma série de ministros era indicado ali pelo PT, né? O Mensalão próprio, né, como você falou, temos a figura ali do Joaquim Barbosa, né, que acabou sendo muito rigoroso, não era do PT, né? O próprio ministro André Mendonça, que era justamente o tal terrivelmente evangélico, se mostra hoje em dia um dos ministros que mais concede habeas corpus, por exemplo, indo bem contra a lógica do Bolsonaro. Tem sido muito elogiado pelos criminalistas o ministro André Mendonça, por exemplo, né? Então, os ministros não estão apegados aos governos. Eu acho que justamente por essa tendência, o Lula quis garantir maior fidelidade e escolheu o Zanin, né, porque foi ali o advogado pessoal dele. Eu entendo que isso não é muito saudável para a democracia, porque, primeiro, é uma decisão que não é de caráter, que não tem uma fundamentação pública, mas tem uma fundamentação privada, né, que é a fidelidade à pessoa do presidente, não é nem a figura, não é nem o cargo do presidente, é a pessoa do presidente. Isso não é muito legal, tem que seguir, se ele é reputação ilibada, notório saber jurídico, a princípio. O Zanin, no caso, não é alguém reconhecidamente, publicamente reconhecido pela sua produção jurídica, pelo seu notável conhecimento jurídico, então a gente fica um pouco preocupado com isso, né? Claro que ele é um grande advogado, um excelente advogado, atua em grandes causas. No caso do Lula, foi das atuações mais impecáveis que talvez a gente tenha visto no país. Alguém fazer, foi uma atuação de grande nível, né, de grande nível, mas o que a Constituição exige, pelo menos eu interpreto assim, seria algo mais acadêmico, um viés mesmo de produzir conteúdo, de produzir conhecimento, de estar ligado à universidade, coisa do tipo, né? O que a gente tem que tomar cuidado é a figura do entrincheiramento das cortes, que é muito estudado nos Estados Unidos, né? Eu até cito um artigo que eu escrevi, o Jack Palkin, que é um professor americano, que ele fala sobre isso, que ele fala que em momentos de polarização política, o que acontece é que os presidentes correm para lotar as cortes de aliados para julgarem junto dele. E isso, claro, que prejudica a própria polarização. Se já era polarizado, esse movimento polariza ainda mais. Isso, de fato, não é saudável. Seria bom que os presidentes seguissem critérios públicos e não pessoais para fazer essas escolhas, né? Só pegando um gancho na resposta do Rômulo também, a gente viu durante essa batina do Zanin que o senador Magno Malta falou que Supremo Tribunal Federal não é lugar de advogado, o que, só para esclarecer, pessoal, é um comentário que não tem nenhum respaldo jurídico, tá? Para você ser indicado para o STF, pode ser advogado, não precisa ser magistrado, não precisa ser promotor, procurador, nada disso. Não faz sentido, né? Faz total. Os advogados podem participar, sim, podem se tornar juízes, magistrados, não tem problema. O quinto constitucional, o terço constitucional está aí para isso. Ainda aí dentro da temática do STF, que está sempre também na mídia, eu queria passar para uma outra questão que o STF marcou para julgar no dia 2 de agosto, a questão da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. É um processo de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que já está aí há quase 8 anos para ser julgado. Esse caso tem repercussão geral, significa que a decisão do Supremo ela vai servir como parâmetro para todas as outras instâncias e, nesse julgamento, os ministros vão analisar a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que diz que criminaliza, né, os atos de comprar, guardar ou portar drogas sem autorização para consumo próprio. Então, a gente queria ouvir sua opinião, Roma, como especialista em direito penal. Qual é a sua leitura da perspectiva da política criminal do país sobre a criminalização do porte, enfim, do consumo próprio? Qual que é, no fundo, a questão que vai ser decidida aí pelo Supremo nesse caso? Bom, o que preocupa nesse tipo penal é justamente o efeito que ele causa no encarceramento em massa no Brasil. A gente tem prisões superlotadas, boa parte por prisões preventivas e grande parte
em razão de apreensão de pequenas quantidades de droga. O que eu vejo é que a guerra às drogas tem falhado muito, né? A gente tem operações policiais extremamente agressivas, mortes, as cadeias lutando, e a questão não tem se resolvido, né? Parece que tem ofendido todos os direitos para poder proteger a questão da saúde pública e que as drogas podem causar na gente enquanto sociedade. Acho que seria importante estar seguindo outros países que estão aplicando outras saídas que não seja criminal, né? O direito criminal não é a saída para tudo. Ele pode ter outras vias, pode ter, enfim, a gente tem que parar, estudar, ver como é que a gente pode tratar isso no campo da saúde, como é que pode tratar isso no campo da educação, e acho que talvez descriminalizar, perdão, fosse uma melhor saída, né? Justamente por essa questão das cadeias muito lotadas, uma guerra à droga muito pesada, o tráfico de drogas muito fortalecido, né? As organizações criminosas muito fortalecidas pela questão do tráfico, que levanta muito dinheiro. Eu acho assim, tem que repensar porque parece que não está dando certo, né? Essa é a opinião que eu fico, mas é polêmica, claro, né? Agora, seguindo na nossa super agradável conversa para um assunto que também toma a mídia aí desde janeiro desse ano, as lojas americanas se tornaram protagonistas de um escândalo financeiro, acarretando prejuízos para os acionistas e incertezas para boa parte do mercado. As fraudes praticadas podem gerar diversas repercussões penais. Contudo, de acordo com especialistas no assunto, o crime central praticado pelos administradores da companhia, de infidelidade patrimonial, permanece sem tipificação na legislação brasileira, embora tenha previsão aí nas legislações europeias, por exemplo. Restam aqui no Brasil crimes que não conseguem apreender a gravidade do comportamento, como é o caso do estelionato, da apropriação indébita e das diversas fraudes. Além disso, o Ministério Público Federal em São Paulo abriu investigação para apurar se os diretores das Americanas se beneficiaram de informações privilegiadas, praticando aquele crime de insider trading. Só que, contudo, esse crime também, apesar de ter uma pena mais alta, não reflete a conduta da infidelidade patrimonial. Daí eu queria te perguntar como que você avalia o contexto penal desse caso e como a gente pode comparar o direito brasileiro e o direito estrangeiro quando a gente fala na responsabilidade penal dos diretores de companhias. Porque a gente costuma dizer que no Brasil tudo acaba em pizza, né? Especialmente esses escândalos societários, a gente já teve vários escândalos em fundos de pensão também, e a gente vê poucas prisões de administradores de negócios alheios, assim. Como é que o direito penal pode evoluir para punir as pessoas que eventualmente devem ser punidas? Por vezes a gente pune o pequeno estelionatário e o diretor de uma grande companhia que comete uma fraude grande, a gente não pune. Como é que a gente pode pensar nesse assunto? Olha, eu escrevi um artigo sobre as lojas americanas, justamente tentando encontrar os tipos penais que poderiam incidir no caso. E eu fiquei bastante tempo tentando indicar quais crimes teriam sido cometidos, justamente pela falta da infidelidade patrimonial. O que pode até gerar uma consequência indesejável, que é você imputar vários crimes por falta de um só. É claro que a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de criar crimes, que no Brasil tem muito crime, já criar mais um, não sei se nem sempre é bom, mas eu acredito que no caso da infidelidade patrimonial seria interessante a criação desse tipo penal, justamente para que a acusação fique mais certeira no caso. Que seria aí alguém que é nomeado para tomar conta de um patrimônio, etc., e internamente faz ali uma fraude, faz ali algum ato de responsabilidade financeira que leve a um enriquecimento ilícito, né? Então, nesse sentido, eu acho que seria interessante a criação desse crime, justamente para que as imputações fiquem mais bem colocadas. O insider trading, ele acaba muitas vezes incidindo também em crimes que envolvem grandes corporações, grandes empresas, quando vai surgir alguma notícia, ou quando alguém já tem a notícia de que vai acontecer algo, uma venda, ou uma queda de preço muito grande, e realmente, no caso, ele não está ligado à infidelidade patrimonial, ele é um crime, vamos dizer assim, que atinge as pessoas individualmente, independente da função que elas exercem na empresa. O que importa aí, no caso, seria o fato da pessoa conhecer ou não conhecer algo em relação ao futuro daquela empresa, ao que pode acontecer com aquela empresa. Mas concordo com a ideia de que seria interessante, sim, a criação desse tipo penal para
para que as denúncias fiquem mais precisas, né? E aí a preocupação do criminalista muitas vezes é essa, né? É que as denúncias fiquem mais precisas e não se impute tipos penais à torta e à direita para tentar, de alguma forma, corrigir algum ato ali que tenha violado direitos, né? Nessa linha de criação ou não de novos crimes, novas condutas típicas aí, a gente ouve falar muito hoje em dia de fake news, tá aí também é um assunto recorrente, a gente até fez um episódio aqui do podcast exclusivamente sobre fake news, mas com outra abordagem. E a gente vê também propostas de tipificação, de criminalização da conduta de fake news. Então a minha pergunta é nessa linha. Com o que a gente já tem hoje de norma penal, a gente pode criminalizar a fake news ou a gente precisaria realmente de uma nova lei criando o crime de fake news? Porque a gente sabe que o direito penal está aí para punir as condutas mais graves, não é qualquer conduta ilícita, qualquer conduta errada que deve ser penalizada na esfera criminal. Olha, eu entendo que o direito penal já tem mecanismos que podem vir a punir mentiras produzidas na internet, como é o caso dos crimes contra a honra, que estão aí justamente para, por exemplo, uma calúnia, né, que imputa alguém um crime falso, que se sabe falso, estaria dentro aí da produção de uma notícia, produção de uma fake news. Eventualmente, se essa fake news também atingir honra de uma minoria, como por exemplo, se tiver dentro dessa mentira uma fala racista, uma fala homofóbica também, nós temos respostas no direito penal. Eventualmente, se uma fake news vier a fraudar ou tentar fraudar eleições também, a gente teria no campo ali do direito eleitoral respostas, né? Mas entendo que pode ser importante seja a criação de algum crime que tipifique a industrialização, não a industrialização, mas a fabricação, assim, em série de fake news por empresas com muito dinheiro, que têm interesses políticos, eventualmente, por, por, por políticos que querem vencer eleições e botam muito dinheiro para modificar a opinião pública. Eu acho que esse fenômeno, que é um fenômeno novo, começa ali na Cambridge Analytica, nos Estados Unidos, né, na Inglaterra, etc., na eleição do Trump, do Brexit, esse fenômeno novo talvez seja importante, porque nós sentimos no Brasil isso em 2018, sentimos também nessas eleições que há, muitas vezes, muito dinheiro sendo colocado para produzir notícias que venham a alterar a opinião pública. Na pandemia também a gente viu que é perigoso isso, a criação de notícias que venham a fazer com que a opinião pública tome caminhos inusitados, né? Por exemplo, contrários à vacina, contrários à profilaxia, da Covid ou também de outras doenças. Entendo que esse novo fenômeno da internet, ele possa ser ou coibido criminalmente ou pelo menos regulamentado de alguma forma pelo direito, mas entendo que é uma novidade, é uma coisa que não existia antes. Hoje em dia, cada vez mais eu recebo mensagens com aquele tipo fake, né, em que você pega o rosto de uma pessoa com inteligência artificial, modifica aquilo. Teve a questão da Elis Regina agora, que saiu, né, ela cantando com a filha, reproduziu ela, enfim, idêntico. Talvez amanhã nós tenhamos vídeos do Lula, do Bolsonaro, de outros políticos falando coisas que eles não falaram, tudo isso para se produzir novos sintomas na sociedade. Eu acho que essa novidade que a internet traz, que a inteligência artificial traz, que os dados traz, deva ser regulamentada, porque é uma novidade, é um fenômeno novo, que o direito penal, quando foi nosso código antigo, dos anos 40, não tinha ainda previsto. Então, talvez seja importante uma regulamentação, um trabalho legislativo aí sobre essas questões novas. Como conversa boa passa rápido, a gente está chegando aqui no nosso tempo. A gente vai fazer a última pergunta aqui para o Rômulo, que é sobre um tema que já está na mídia há muitos anos e que vira e mexe ele volta, que é a Operação Lava Jato. Uma entrevista recente da ministra Carmen Lúcia ao Roda Viva, lembrando que a ministra Carmen Lúcia ela era a presidente do STF no auge lá da Operação Lava Jato. Ela afirmou que houve excessos na atuação do tribunal durante aquela operação. E aí isso gerou todo um burburinho, tanto na comunidade jurídica quanto também na mídia, digamos assim, tradicional, nos jornais, televisão e também na internet, nas redes sociais.
A gente queria ouvir do Rômulo. Você concorda com essa posição da ministra? Você acha que houve realmente excessos na condução da operação? E, se caso entenda que houve, quais foram os principais erros e excessos na condução da Operação Lava Jato? Bom, primeiramente, eu penso que a Vaza Jato trouxe aí muitos elementos para discussão, mostrando ah, uma atuação pouco ali republicana entre o Moro, entre o juiz Moro e o Ministério Público. Entendo que o momento político que impulsionou a Lava Jato era um momento que visava fins eleitorais, então entendo que a Lava Jato teve finalidades eleitorais de certa forma, enfim, resultou na prisão do Lula, e não necessariamente eu digo isso por ter uma opinião favorável contra o PT, apenas acho que a Lava Jato teve, enfim, uma finalidade de tirá-lo das eleições, acho que isso foi grave. Isso depois foi reconhecido agora pelo STF, que verificou a parcialidade do Moro, a incompetência também da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Entendo que uma das piores coisas que houve na Lava Jato foi a utilização da prisão preventiva como uma forma de forçar delações premiadas, né? Aquilo que, se não me engano, foi o ministro Gilmar Mendes veio a chamar de tortura do século XXI. Então você causava uma situação ali de prisão preventiva, fundada na ordem pública. Teve um procurador da Lava Jato que chegou a dizer que a prisão preventiva poderia, inclusive, ser utilizada para forçar que os réus falassem, que os investigados falassem. Isso foi um episódio tenebroso da Lava Jato. O Gilmar Mendes fala isso com muita veemência em muitos momentos. Acredito que houve abuso, sim. Foi uma junção de política com o processo penal que não deveria ter ocorrido. Fico feliz que a ministra tenha reconhecido isso, tenha talvez mudado de opinião, e que a Lava Jato seja um passado, né? Que não venha se repetir, que figuras como Juiz de Garantias venham a produzir um novo processo penal no Brasil, mais imparcial, menos político, mais limpo de interesses que não sejam justamente a justiça, né? Que não seja política e que se limitem à justiça, à prova dos autos, ao que foi dito no processo. Então, acho que é um passado aí que vai ficar na história e que foi um passado infeliz. Eu, como criminalista, entendo dessa forma. Perfeito, Romulo. Vou chamar a vinheta agora do intervalo para nós irmos para o nosso último bloco, o bloco das indicações culturais. Como já virou tradição no nosso podcast, que vai ao ar às sextas-feiras, nós sempre pedimos a gentileza dos nossos convidados indicarem uma programação cultural para o pessoal descontrair, descomprimir aí no final de semana. Esse é o momento do programa que mais gera engajamento nas redes sociais. A gente recebe mensagem, pô, fiz lá a programação que o convidado indicou, muito legal. Enfim, esse feedback é muito interessante, muito positivo. Então, como de costume, a gente vai pedir hoje para o Rômulo indicar aí, pode ser um livro, um filme, uma série, o que ele quiser, um passeio. Fica à vontade, o palco é seu aí, Rômulo. Bom, eu vou fazer duas indicações. Vou indicar um filme e vou indicar um lugar interessante para ouvir música, né? Bom, o filme eu indico 1985, que é um filme argentino que retrata a passagem, né, da ditadura militar argentina para a democracia e o julgamento dos militares envolvidos ali nos crimes cometidos no período autoritário. Acho muito interessante para a gente pensar também o nosso Brasil, a nossa democracia que é frágil, que, enfim, que passa por problemas, vez ou outra. Ver como os nossos irmãos ali da Argentina foram duros e foram determinados a botar um fim no passado autoritário. É um filme maravilhoso para quem gosta de direito, para quem vive o direito, retrata ali um promotor de justiça, enfim, retrata muito da nossa vida no judiciário, perante o judiciário, enquanto profissionais de direito. Acho que é um filme incrível. Outra indicação que eu faço, eu tô meio fã de jazz, sei lá, faz uns 2 meses que eu comecei a ouvir jazz, que não 2, assim. Antes eu ouvia um pouquinho, mas não tinha entrado muito, agora entrou. Então eu faço recomendação de um lugar que eu conheci, que eu acho muito legal de ouvir jazz, chama Jazz B, ou Jazz B. Fica no centro da cidade, muito bacana mesmo, acho que para descontrair, parar um pouco de pensar em direito. Às vezes é importante parar de pensar em direito, que quando eu vou ver, eu tô pensando em direito 25 horas por dia.
Então é um lugar bacana aí para assistir um jazz, ouvir um trompete, um saxofone, um baixo, então, o pessoal tocando, muito bacana. Perfeito, Romulo. Vou complementar a sua indicação. Eu e Bruno, a gente tem bebê, né? E dia de sábado, o Jazz B tem uma programação à tarde que é o Jazz BB, que é em que você pode levar o seu filho sem se sentir constrangido. Porque por vezes você quer ir num lugar que está tendo um show e você tem um filho que pode chorar, que pode querer pegar a guitarra do músico, enfim, fazer alguma coisa constrangedora. Então, nos sábados, eles são baby friendly, eu posso dizer assim. Que Super legal. legal a sua indicação. Queria agradecer o Rômulo pela presença no nosso programa, por ter aceitado o nosso convite, acreditado nesse projeto. Muito obrigado de verdade, Rômulo. Muito interessante conversar com você hoje. Acho que, mesmo diante de temas muito polêmicos, você enfrentou e a gente agradece. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço, foi um prazer falar aqui de tantos temas, alguns deles eu acabei escrevendo, outros eu penso muito, né, porque são temas que mexem com qualquer cidadão, mas com a gente que é do direito, que está dia a dia lendo notícia, atuando, são temas importantes, e, enfim, parabéns pelo podcast, pela qualidade das perguntas, achei muito válido, vou mandar para todo mundo quando sair, e muito sucesso para vocês. E aos nossos espectadores que estão nos assistindo pelo YouTube, ou os ouvintes que estão nas principais plataformas de áudio, no Deezer, no Spotify, muito obrigado pela atenção de vocês, um abraço e até semana que vem.